Oi, pessoal. Fui convidada para falar sobre como a cultura indígena e a influência à nossa cultura. Vamos nos divertir tanto falando sobre os primeiros povoadores do Brasil? Bom, então vamos lá. Aqui vai alguns nomes que você já deve ter ouvido falar: Tainá, Cauã, Jandira, Tijuca, Ipanema, Jacarepaguá, Maracanã, Butatá, Piracicaba. São alguns dos infinitas palavras de origem, sobretudo da língua tupi-guarani, que é a união entre as tribos Tupinambá e Guarani. Quer ver mais alguns bem comuns? Carioca, jacaré, jabuti, arara, capim, guri, caju, maracujá, abacaxi, canoa. Não é fascinante? Mas não é apenas na língua portuguesa que tivemos influência indígena. Essa herança cultural vai desde a comida ao jeito que curamos algumas doenças. Eles tinham uma forte ligação com a floresta e daí descobriram diversos tipos de alimento. Alimentos: a mandioca, a farinha, o pirão, tapioca, beiju, mingau. Frutas: caju, guaraná, cupuaçu, graviola, açaí. Na caça: picadinho de jacaré, pato no tucupi. Claro que esses são apenas alguns exemplos de muitos. Como falei de curar algumas doenças, vou explicar melhor. Eles tinham um jeito todo especial de curar alguns mal-estares através das propriedades das plantas. Os tratamentos: alfavaca, antigripal, diurético e hipotensora. O boldo, digestivo, contra febre. O óleo de copaíba, antibiótico, anti-inflamatório, alívio de dores. A influência também é bem forte no artesanato, como o uso de plumas e penas. Artesanato em madeira. Observem aí que interessante. E em cerâmica. Mas o que eu mais gosto é o velho conhecido folclore sobre o Saci-Pererê e o Curupira. Saci-Pererê é originado das tribos indígenas no sul do Brasil. O Curupira ser habitante das florestas brasileiras que protegia animais e plantas. Esses são a influência dos indígenas, tá certo? Aqui no Brasil. A cultura portuguesa no Brasil. Hoje vou falar sobre a cultura portuguesa. A maior influência na formação da cultura brasileira. Portugal é uma das fontes mais importantes de imigrante para o Brasil. A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa. A religião católica, crença da maioria da população, também é. O catolicismo profundamente em Portugal legou o Brasil às tradições.
com suas festas mais importantes do Brasil, o Carnaval e as festas juninas. Foram introduzidas pelos portugueses. A culinária. Temos a culinária, né? A culinária que representa muitos dos pratos típicos brasileiros são o resultado da adaptação. Então, essa culinária aí, né, de pratos portugueses, as condições da colônia. Por exemplo, a feijoada brasileira, resultado da adaptação dos cozidos. Então aí, né, os portugueses introduziram muitas espécies novas de plantas na colônia. Atualmente muito identificadas com o Brasil, como a jaca e a manga.